Quanto custa a falta de visibilidade do relacionamento do cliente na sua empresa, na sua operação? Pessoal, eu converso diariamente com líderes de CS e posso garantir que a maioria deles não sabe dizer qual é o custo dessa falta de visibilidade, né? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que a gente criou aqui na Lunatic Monkey, que justamente consegue trazer essa clareza do que esse custo representa dentro de uma operação de CS. Isso aqui é o que eu uso nas minhas reuniões comerciais para que a gente consiga calcular o custo ali de toda essa invisibilidade da operação e o quanto que isso impacta dentro ali da gestão de uma empresa, né? É o que eu costumo dizer. Se você não consegue medir, como é que você vai gerenciar? Dados estruturados do relacionamento do cliente é uma dor mundial, tá? Então, a gente se relaciona com o cliente no WhatsApp, na videochamada, no e-mail, etc. Esses dados ficam dissipados e a gente sabe que o analista, né, o responsável, o key account, o consultor, etc., ele não vai preencher e você vai acabar não tendo a informação que você deveria sobre os dados sobre os seus clientes. Então eu quero provocar vocês aqui e mostrar o que a gente consegue consolidar até que você tenha essa visibilidade para poder tomar qualquer decisão interna, poder justificar qualquer tipo de investimento. Porque uma vez que você não consegue mensurar essas informações, fica difícil você sentar numa reunião e você sentar na reunião com o cliente, sentar na reunião com sua liderança para tomar qualquer tipo de decisão, tá? Então, pessoal, já estamos com a tela compartilhada aqui e eu vou compartilhar com vocês, tá? No final do vídeo vocês podem comentar aqui solicitando. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo também e vocês podem fazer o download, tá? Aqui é para apoiar vocês mesmo na decisão. Então, turma, o objetivo aqui dessa planilha é literalmente mostrar o que você não consegue enxergar, né? Muitos gestores ali de CS sabem que tem muita coisa escapando porque é impossível ficar medindo tudo ali que acontece com o cliente. E muitos deles cancelam sem avisar, essas oportunidades não são percebidas e o time está extremamente carregado com atividade operacional aí que burocrática. E a gente acaba não tendo, não consegue enxergar o impacto disso, né, dentro da operação. Então, o objetivo aqui é dar uma clareza maior sobre o que acontece e qual o impacto financeiro dentro da empresa com isso, tá? Óbvio que a gente vai trazer uma estimativa e você adapta dentro da sua operação, tá? Trazendo um pouquinho de dados aqui, 44% das empresas B2B estimam perder mais de 10% de receita anual por histórico de cliente incompleto ou de baixa qualidade. Ou seja, você tem um CRM, você faz algum acompanhamento que seja, só que a gente sabe o quanto que é difícil a turma preencher, garantir essa informação, porque muito provavelmente ela está atolada de demanda ali, apagando o incêndio, né? Então, olha o impacto que existe na empresa quando você não consegue ter o histórico, garantir essa informação e ter previsibilidade em cima disso. Vamos lá, menos de 30% do tempo dos profissionais de relacionamento é gasto de fato com o cliente, ou seja, 70% aí você gasta com atividades manuais, né? Com preenchimento de CRM, com abertura de ticket, com informação para lá, informação para cá, com aquela burocracia danada e acaba de fato não tendo tempo ali de entender, de ouvir, de se relacionar, de encantar com o cliente. 15 a 25% do churn é o evitável quando times operam com visibilidade antecipada de comportamento, em vez de reagir após o cancelamento. Ou seja, isso que a gente chama de churn evitável. Você consegue evitar um churn se você consegue prever ele, se você consegue entender um comportamento, uma insatisfação e se antecipar, identificar um padrão, você consegue evitar esse churn. Só que as empresas não estão conseguindo evitar porque ela não consegue ter essa previsibilidade, essa antecipação. Isso é uma das coisas que a Lunatic resolve por aqui. Mais de 10 horas por semana são economizadas por profissional de CS quando as tarefas manuais de preenchimento, health score e detecção são automatizadas. Então aqui a gente consegue ter 40 horas por mês de economia se você conseguir automatizar tudo isso. Então eu vou mostrar aqui que a Lunatic consegue fazer tudo isso para você economizar hora e te libertar dessa operação. Mas óbvio aqui com o intuito de mostrar como você consegue utilizar essa calculadora, tá? Partindo aqui para a aba calculadora, pessoal, é muito simples, tá? E a gente tentou ser bem didático aqui. É só você preencher as informações em amarelo e os resultados vão aparecer automaticamente. Lembrando que isso aqui é uma estimativa. Isso aqui é importante para te dar visibilidade, para que você tenha um número na mão para tomada de decisão aí com o seu time ou com a sua liderança, tá? Então primeiro a gente bota os dados do time. Eu vou colocar dados aqui aleatórios, tá? Pelo que eu vejo aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui que existe uma operação de 8 pessoas ali, 8 CS dentro da operação, tá?
Então você vai colocar aqui o número 8, o salário bruto mensal por CSM, e aqui, pessoal, pega o salário bruto, que varia ali entre o júnior, que varia ali entre o sênior e o pleno, tá? Então eu vou colocar aqui, vou arredondar para 4.500, tá? Ele automaticamente vai calcular aqui junto com os encargos, né, de CLT que a gente tem. E aqui é muito importante, as horas perdidas por semana de tarefas manuais por CSM, né, que você precisa calcular. E aqui, pessoal, o preenchimento de CRM, a busca por esse histórico, né? Sempre quando você vai para uma reunião, preparar uma reunião com o cliente, você tem que buscar no CRM, buscar no WhatsApp, buscar em outros lugares. Essas apresentações internas que você tem que fazer de qualquer cliente, uma análise de carteira, qualquer quantificação. Soma quanto que isso é perdido, esse tempo é investido aí dentro dessa operação, tá? Então eu vou colocar aqui uma média, eu vou colocar de 10 horas semanais, que não inseriu na pesquisa ali no passado, tá? Número de clientes total na carteira, tá? Então, quantos clientes ativos na carteira de CS, né, do seu time tem por aí? Vamos botar aqui que cada um atende, vamos botar 50, né? Vamos botar aqui 400. Então, tem um número de 400 clientes. Qual a taxa de churn mensal atual? Pessoal, você precisa ter essa taxa em mãos. Por diversas vezes eu faço uma entrevista aqui, eu faço uma reunião aqui de negócio com o head, com o coordenador, com o gerente que não sabe a sua taxa. Então, isso aí é algo básico que você precisa saber, tá? Qual é a taxa de churn mensal, né, que seus clientes estão cancelando? Eu vou colocar aqui uma taxa de 5%, né? Vou botar um padrão aqui que a gente pode ter. Qual é o ticket médio mensal do seu cliente, né? Quanto é que ele gasta ali numa média de todos esses seus clientes? Vou colocar aqui uma média de R$2.000. Vamos colocar aqui que esse ticket médio aqui está de 2.000. Preencheu esse valor aqui em amarelo, automaticamente já vai ter os cálculos, tá? Então a gente vai ter dois vieses aqui, ó. O custo invisível de produtividade e o custo invisível de churn evitável que a gente trouxe ali no mês passado, tá? Então, a gente calcula aqui as horas perdidas para o CSM, então ele perde 40 horas investindo essas horas aí, né, nessas atividades que a gente trouxe. E o custo por hora de cada CSM está em R$43, né? Somando aqui os encargos, etc. Ou seja, o seu time só de produtividade por mês perde 13.909, né? O seu não, o que eu botei aqui, né? E agora descendo aqui, a gente vê o custo invisível de churn evitável, né? Que é aquilo que a gente falou. Clientes cancelando por mês, aqui se for 5% ele vai dar 20. Eu até achei esse número um pouco alto, tá? Mas vamos considerar que é esse, né? Só para demonstração e você coloca dentro da sua operação. E a receita perdida, né, por churn por mês, que é a fatia desse churn evitável, né, que corresponde a 25%, ou seja, se eu tivesse visibilidade, se eu tivesse previsibilidade, eu não teria perdido esse valor. Mas hoje eu perco porque eu não tenho acesso a essas informações, né? Então a gente coloca aqui que é aproximado de 10 mil. Ou seja, você tem um custo invisível por mês de 23.909 só de produtividade e churn evitável. E o custo invisível total por ano de 286 mil. Pessoal, isso aqui são cálculos básicos que a gente não dá atenção. Se você mostrar isso para o seu líder, para o seu CEO, eu falo isso como CEO também, esses números aqui são absurdos. E que não dá para que a gente em 2026 continue perdendo esse dinheiro, jogando isso no ralo e trabalhando de uma maneira operacional, tá? Pessoal, essa visão aqui que vocês conseguem ter com a calculadora, eu vou colocar aqui na descrição, em algum lugar aqui embaixo de onde eu vou estar publicando, ou se eu não colocar, me solicita, tá? Me pede que eu te mando isso aqui. Isso aqui é para você ter em mãos, poder fazer seu cálculo e poder apresentar e entender, trazer visibilidade do que de fato acontece, para que você tenha justificativa para fazer qualquer investimento. E como você consegue resolver, eu sempre trago aqui, né? Para quem, e aqui falando do nosso caso de uso, né? Para quem utiliza o WhatsApp corporativo individual, ou seja, cada CSM utilizando ali sua carteira, se relacionando com seu número individual, a Lunati consegue economizar até 80%, porque a gente integra no CRM, te dá uma visão completa de tudo que acontece ali no WhatsApp de uma maneira automática. Você consegue enxergar tudo que está sobre o seu cliente, tudo sobre sua carteira, tudo sobre sua equipe, tudo sobre sua empresa de uma maneira automática. Basta conversar que a Lunati processa e organiza toda essa bagunça do WhatsApp, conseguindo ter uma economia de 80%, ou seja, 11 mil desses 13 mil aqui que a gente definiu, tá? E o churn evitável a gente consegue ter essa economia de 13 mil por
por mês e 163 mil por mês, por ano, dentro desse cálculo que a gente fez. Então, se você utiliza o celular corporativo individual, entre em contato com a gente para a gente fazer um teste e você poder usar aí junto com você. Independente disso, fica a calculadora de custo invisível aqui do CS disponível para você poder utilizar e embasar suas decisões. Espero que você tenha clareza com isso e que te ajude aí na sua gestão. Forte abraço e muito obrigado.